Começando. Hoje são 2 de maio, 123º dia do ano. Quanto mais fé, menos sofrimento. Parece que a gente está adivinhando o que é que o Lourival Lopes vai colocar aqui nas páginas dele, né? Quanto mais fé, menos sofrimento. Os sofrimentos decorrem de fraquezas internas e a fé é fortaleza. É fortaleza de tal ordem que nada a põe abaixo. Fortificando-se você, as situações externas perdem ou ganham significado, pois no seu interior depende o exterior. Você dosa a fé conforme as circunstâncias. Para os atrapalhos pequenos, basta uma atenção com fé. Para as dificuldades em geral, é preciso constante fé. E para as catástrofes, necessita de oração e mais oração. Nada derruba quem tem poderosa fé em Deus e em si mesmo. Aí você vai dizer, mas você já conhecia já o texto de hoje, né? Você estava falando exatamente sobre isso, que você já tinha lido o texto. Só que não, né? Claro que eu não tinha lido o texto, né? Mas vem ao encontro, porque a espiritualidade, ela, na verdade, ela, quando ela quer se manifestar, ela usa qualquer um, usa até direciona um pensamento, um discurso, né? Isso, assim, aparentemente é meio, a gente pode dizer, como é que a gente pode dizer, é meio sobrenatural, mas não existe nada sobrenatural, tudo é muito natural, né? Então, nós vamos aqui à leitura do Evangelho de hoje, vou mostrar aqui nossa guia aqui, professor, bem aqui, ó, guia, aqui a guia, o Evangelho de hoje é a eficácia da prece, né? Vamos ler aqui então, para a gente depois fazer uma discussãozinha. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11, 24. A quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam o que? Assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ser procurado desviar, não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre, o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade, né? Então, aí nós estamos diante de um dilema. Quer dizer, então, que todas as coisas já estão traçadas, eu sou apenas uma vítima do destino? Claro que não. Nós não somos vítimas de nada. Se nós não formos vilões, né? Vítimas não somos. E vamos acreditar nisso, né? A gente é muito mais vilão do que vítima, tá? Então a gente tem sim, a gente faz um plano de até mesmo assim escolher assim o modo como você vai desencarnar. Até isso a gente escolhe lá no nosso plano, uma preferência, porque eu preciso pagar determinados débitos. Então, até isso eu vou ter que... Eu coloco lá no meu plano. Só que o meu livre-arbítrio, né, a minha percepção e a ajuda espiritual fazem com que eu mude isso. Chico Xavier disse que
1972, estava muito doente, eu vou morrer. E aí precisou fazer uma atividade beneficente, né? E ele então saiu de lá, mesmo doente, foi lá. E aí, quando ele voltou, estava melhor. Aí não morreu. Chamou a Emanuel, rapaz, faz o que tem que fazer, não se esquece não, que quando tu fora de tu morrer, tu morre, né? E aí o Chico disse, rapaz, agora que eu aprendi, né? Eu tenho sempre que deixar algo para fazer depois, né? Uma pontinha. Segundo ele, é uma roupa na mala. Deixar uma roupa fora da mala, esquecer uma roupa fora da mala, que é para a mala nunca fechar, né? Então ele sempre deixando assim algo para depois, uma atitude beneficente, atividade beneficente para depois, ele vai sempre escapando da morte, né? Nessa brincadeira, Chico faleceu com 92 anos de idade, exatamente no ano 2002, ano que o Brasil foi campeão, pentacampeão, né? E ele havia pedido a Deus que, quando ele fosse desencarnar, fosse num dia em que o país estivesse feliz, que era para não dar pela passagem dele, né? Realmente, no dia que ele faleceu, o Brasil foi campeão, pentacampeão mundial de futebol. Eu me lembro que estava lá na Praia do Futuro, lá, pulando lá, feito um macaco lá, vibrando lá com a vitória da seleção brasileira, né? Então, as coisas acontecem assim, né? Então, a prece a gente pede. Mas não vamos pedir chorando, não, né? Vamos pedir felizes, né? Mas eu queria mais proteção. Porque o que a gente pode pedir hoje é proteção. Proteção para nossos filhos, né? Quem tem filhos hoje, filhos pequenos, como é o caso da Rivone, o caso da Fernanda, pedir que Deus, a espiritualidade, o oriente sempre no caminho do bem, que ele seja um cidadão de bem, bom pagador de impostos, bom cumpridor dos seus deveres e bom cobrador dos direitos. Isso aí ninguém pode esquecer, né? Tem que ser bom cobrador de direitos também. E isso, com certeza, é a espiritualidade. Se a gente fizer isso sempre, a espiritualidade vai nos ajudar, né? Eu, ao longo da minha vida, pensando, nossa, quantas desgraças a gente vê acontecer por aí e tal. E aí, pensando na minha família, né? Nunca, graças a Deus, não aconteceu nenhuma tragédia, né? Eu digo, nossa, isso aí tem a mão de Deus, com certeza. São as preces que eu sempre fiz, sempre pedindo isso, pedindo proteção para meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, né? E aí a gente vai recebendo, e a gente nem percebe, acha que né? Porque minha vida é assim, entendeu? Minha vida é assim. A dos outros não, os outros que se lascam, mas a minha é assim porque eu tenho sorte. Não é sorte, é porque você tem a espiritualidade do seu lado. Você tem a sua prece do seu lado. Ou quem aqui que não pede todo dia a Deus que nos proteja dessa doença que está aí matando tanta gente, né? Não que as outras pessoas que desencarnaram também não tenham pediram, né? Mas houve alguma coisa no caminho aí, talvez fosse o momento de elas também. Nós não podemos crer também na fatalidade. Eu vi uma vez, eu vou confessar para vocês aqui, eu fiquei muito triste com o pessoal, um determinado grupo do JEP. A gente estava fazendo o estudo da doutrina, né, o estudo sistemático da doutrina, e um cidadão lá fez uma colocação lá que, de certa forma, conferia culpa ao governo do nosso país, governo federal, sobre o que está acontecendo com esse número de mortes, né? E a pessoa que estava regendo tentou argumentar que a pessoa não compreendia as leis de Deus. Gente, uma coisa são as leis de Deus, outra coisa são as leis dos homens, né? É claro que o nosso governo federal é responsável por 401 mil mortos. Não me venha dizer que foi porque não tinha que ser, não. Porque Deus deu a inteligência, Deus deu o discernimento a todos nós. Então, a gente precisa também ser crítico também. Nós somos políticos. Deus nos deu inteligência para combater esse tipo de político que, infelizmente, está no comando do nosso país, né? Pode ser até depois seja chamada a atenção por alguém do próprio JEP, porque eu estou falando isso aqui, mas é como eu compreendo. Eu não compreendo que
que essas pessoas que morreram todas dessa doença sejam da vontade de Deus, em hipótese alguma, o desleixo do ser humano. Acabamos de ver, nós temos livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente dizer sim ou não, para a gente trabalhar em prol do outro ou não. Então, se infelizmente o nosso governo federal não está trabalhando pelo povo, não agilizou a questão das vacinas, tinha dinheiro para isso, tinha como fazer isso, e não o fez, e nós estamos penando hoje. Eu não vou dizer que a culpa é de Deus, não, a gente precisa também maneirar também, repito, é por isso que no começo eu falei que as costas dele, coitado, estão muito pesadas, estão muito vergadas para o solo, de tanto peso que a gente está colocando, e a gente está se esquecendo de assumir também o nosso erro. Diga aí, Caetano. Não, Alves, é o seguinte, eu não sei se é ingenuidade da minha parte, né? Mas eu estou dizendo assim, engraçado, às vezes pessoas que têm certas condições, que fazem cavidades também e tal, assim, eu não sei se é ingenuidade da minha parte, mas porque todo mundo, sendo boa ou não, ela tem que passar por provações, porque é para a pessoa se aperfeiçoar, para a pessoa poder mesmo se melhorar, as provações é para isso mesmo. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, é que a gente mesmo, nós mesmos, estamos aqui, nós estamos nos acordando aqui 8 da manhã, 7h30 da manhã, para abrir aqui, para dar uma lida no Evangelho, para ver aqui o Livro dos Espíritos. Isso aí, outros estão dormindo, né? Estão dormindo. Talvez eles tenham mais assim, direito de dormir do que nós, entendeu? Porque quando a gente está numa busca dessa incessante para se melhorar, porque a gente reconhece que não é perfeito. Se fosse perfeito, eu estava vendo que agora não estava aqui não, estava no outro plano, né? Então a gente precisa passar por provações, sim, embora que a gente faça caridade, embora que a gente esteja sempre fazendo caridade, esteja sempre predisposto a ajudar o outro, mas o que nós fizemos em épocas passadas, né? Em épocas remotas, né? Ou seja, com certeza nós não sabemos, é por isso que a gente se resigna. Aí eu tenho essa aprovação aqui. Gente, eu não sei se eu contei para vocês já aqui, mas eu tenho uma ex-aluna chamada Ângela Silva. A Ângela, ela entrando agora, professor, bom dia. Bom dia, querida. A Ângela, ela morava aqui no João Paulo II, certo? Rapaz, pense numa mulher trabalhadeira, uma 32 anos de idade, mas trabalhadora, sabe? Esforçada, 2 filhos, mãe solteira, mas muito denodada, sabe? Tinha terminado um curso de bombeiro civil, né? Tinha terminado um curso de bombeiro civil, estava fazendo faculdade no Ateneu, vem a pandemia e tal. Ela foi visitar a mãe estava com câncer lá no Pará. Ela foi visitar a mãe, chegando lá, ela começa a sentir umas dores pelo corpo. Resumindo, hoje, 2 de abril, amanhã, depois da manhã, 4 de abril, faz 3 meses que ela está de cama, mexendo só do pescoço para cima, tudo morto, né? Isso tem um nome, um nome lá. A gente está em maio, professor. Em maio já, então já são 4 meses já que ela está deitada numa cama, mexendo só daqui para baixo, e todos os dias ela faz uma livezinha lá no Instagram dela, agradecendo a Deus por poder ainda falar, né? Mas claro que ela pede para que Deus restitua a saúde, a gente pede, todos nós, quando vamos dormir, nossa prece, a gente pede por ela que Deus possa restituir a saúde dela, que ela possa voltar ao trabalho, cuidar dos filhos, estudar, né? Porque provação maior do que essa? E foi assim, ó, de repente, do nada, ela... Tem um nome, esclerose, não sei de quê, eu fui até pesquisar, que ela tinha postado lá qual era a doença dela, lá eu fui pesquisar, é uma doença que atinge principalmente pessoas novas, né, entre 30 e 50 anos de idade, e que não tem cura,
a pessoa pode até voltar a ter uma vida quase normal, mas não tem cura, né? Ou seja, para que provação maior do que isso, né? E como ela é uma pessoa muito espiritualizada, né? Ela sabe, no fundo, ela sabe que ela está pagando algum débito anterior, e é mais ou menos isso. A gente está aqui agora, mas daqui a pouco a gente dá uma queda ali, inutiliza a coluna, né? É complicado, e a gente acaba sempre querendo achar que não, comigo não, eu sou, que é doido, o Alves. O Alves não acontece nada, não. Vai acontecer com o Cleiton, vai acontecer com a Fernanda, vai acontecer todo menos comigo. Vou interromper aqui a gravação.